Boa noite a todos, tudo bem? Como estamos aí? Esse período de isolamento. Hoje a gente traz uma convidada super especial, que é a Michele, advogada, Michele Siqueira. Michele é engajada na luta dos direitos da pessoa com deficiência e já faz parte da comunidade na 21 Conecta. E eu quase posso dizer que Michele é uma grande ativista, né? Assim, que luta mesmo pelos direitos das famílias, o direito da pessoa com deficiência, o direito do idoso e batalha por todas as causas. E então o assunto de hoje realmente são os direitos da pessoa com deficiência. Há algum tempo a gente já queria trazer aqui. Vamos ver se a Michele já entrou. Michele acabou de entrar. E para quem não me conhece, sou mãe do Theo. Eu tenho um filho com síndrome de Down. E eu sou formada em administração e direito, mas eu nunca advoguei. Ei, Michele! Ei, Tudo bom? bem? Graças Joia, a Deus, seja tudo muito bem. bem-vinda. Maravilhoso ter Obrigada. você aqui. Eu não tenho dúvidas do quanto que você vai contribuir para as famílias. A gente já recebemos várias dúvidas e a gente está aqui para falar sobre os direitos da pessoa com deficiência. E antes de qualquer coisa, a gente pode começar pela nomenclatura, né, Michele? Qual a Por forma, como favor. tratar uma pessoa com deficiência? Exatamente. Ô, Dani, obrigada, né, pelo convite. A gente já estava tentando marcar uma live já tinha um tempo, né? Muito Agora deu tempo. certo. Agora deu certo. Eu fico muito feliz de participar, né, deste projeto 21 Conecta desde a sua formatação, quando você me contava da sua ideia, que é uma ideia brilhante, maravilhosa. Obrigada por você ajudar tantas Que famílias, tá? bênção. Obrigada a você, Dani, Michele, por sempre acreditar. vamos lá, Então, então, bora né? lá. Então, gente, o Bora. primeira vez, todas as vezes que eu faço algum tipo de conversa com as famílias, né? Ou com pessoas de faculdade, ou que têm interesse sobre o tema das pessoas com deficiência, o primeiro passo é se a gente quer conhecer algo, a gente tem que conhecer na sua integralidade e saber, inclusive, falar corretamente, né? Porque incomoda a Isso. pessoa com deficiência ser chamada de portadora, por exemplo, né? Portador de deficiência. A pessoa ela não é portadora de deficiência. Eu peguei alguns termos aqui, Dani, Uhum. que foram Ótimo. aí utilizados a vida toda, mas que hoje eles já não estão mais, eles já estão em desuso, porque o termo correto para ser utilizado, como você se refere à pessoa com deficiência, é pessoa com deficiência, não portador. Olha, olha os termos, Dani, você vai ficar assim chocada, mas eram É, termos é triste, aleijado, aham. defeituoso, incapacitado, inválido, aquelas frases, né, pejorativas que a gente sempre usava. Apesar de deficiente, ele é um ótimo aluno. Apesar de deficiente, ele é um ótimo aluno. Aí vem o capacitismo, né, Michele? Exatamente. Aquela criança, ela não é inteligente, né? Mas coitado, ele é deficiente. Cadeira de rodas Uhum. elétrica, né? A cadeira de rodas, ela é motorizada, não é cadeira de rodas elétrica. Então, é importante a gente saber também. Nossa, aquele ceguinho não é pessoa com uma deficiência visual. Ou anão. Criança excepcional, gente, pelo amor de Deus. Não é criança excepcional, criança especial. Todas as crianças são especiais, né? Por causa da Sim, sua. independente de qualquer condição. Exatamente. Então, é pessoa com deficiência, defeituoso físico. Nossa, eu fiz uma palestra, não vou falar o nome do lugar que me chamaram. De onde? Porque senão vou saber. Não, porque a pessoa vai saber, porque eu chamei atenção em público. Porque quando eu vi, eu já tinha chamado. A pessoa veio e falou assim comigo, Dani. Não, porque nós vamos falar hoje sobre os direitos das pessoas com deficiências físicas. Falei, querida, pessoa com deficiência. Todas as pessoas têm deficiência. Tem deficiência física, deficiência intelectual, né? Tem vários tipos de deficiência. Uhum. Porque todo mundo que acha que, né, que é pessoa com deficiência
pessoa com deficiência física. Não é, gente. Tem vários tipos de deficiência, né? Então, vamos lá. Uhum. Deficiência mental leve, moderada, severa, Eu, profunda. Oi? eu ainda costumo falar, Michele, que todos nós somos deficientes, né? A gente está aqui sempre em busca de aprender, né? E se desenvolver, aprimorar em todas as competências. Mas aí é um assunto para a próxima live. Exatamente. Então, pessoa com deficiência mental leve, moderada, severa ou profunda. Deficiência mental. Pessoa com transtorno mental, tá? É transtorno, gente, porque a pessoa ela tem uma doença mental, né? Doença. O doente mental, né? Pessoa com não, aquela pessoa é doente mental, gente. Ela tem uma deficiência intelectual, ela não é doente mental. Então, por favor, né? Ó, ela é cega, mas mora sozinha. Uai. Capacitismo. É. Ela é retardada. Não acredita mental. no potencial de autonomia, não acredita no seu. Mas é uma atleta excepcional. Gente, tem que parar com isso, né? Ô Dani, minha primeira ação, né? Questionando aí exatamente esses termos, porque isso me incomoda de uma maneira que você não entende. De fato muito, me incomoda muito. Então, eu tenho algumas ações que eu faço pro bono, e uma dessas ações, uma mãe me procurou porque a criança, né, ela estava estudando um livro, e o livro falava, olha, crianças especiais é igual crianças retardadas. Eu achei aquele trem... De que ano que é esse livro? De que ano que foi publicado? 2000 e... Foi 2016. 2016, a gente já tinha a lei de inclusão. Já. E aí, o que acontece? Os livros, para eles passarem, né, para as crianças utilizarem, eles têm que passar por uma junta técnica totalmente, assim, conhecedora, né? A gente acha que é conhecedora mesmo. Quando chegamos lá para ver, Dani, esse livro entrou, ninguém sabia de nada, a lei ela já estava valendo, mas a gente ajuizou uma ação e esse livro foi tirado aí da rede, graças a Deus. Desde 2016, eles não utilizam mais esse livro. Mas ele era aqui da rede estadual. Que isso. Ponto, tá? Mas, então, finalizamos a terminologia aí, que é pessoa com deficiência, não tem portador. A gente porta aí um documento, né? Mas não porta deficiência. Não tem como você pegar a deficiência da pessoa e colocar ela em outro lugar, não é? Então, agora... A Ana tá comentando aqui que detesta quando chamam ela de cega, né? Assim, ela já tá, né, mostrando a revolta. Pois é, mas é revoltante mesmo. Hoje eu tava vendo, eu assisto muitos programas jornalísticos, né? E vejo aquele programa do tiro, porrada e bomba aqui na Itatiaia, Renato Rios, né? E tudo lá, para você pegar o bandido, aí eles falam assim, o final do bandido é cadeia, cemitério ou cadeira de rodas. Que é isso, né? Tipo assim, não necessariamente, não é isso? Quer dizer que a pessoa com deficiência e que tá ali numa cadeira, ela pode... que conotação mais estranha, esquisita. Então, eu acho que ele até se retratou aí dessa fala em feminino, né? Mas a gente tem que se indignar e tem que falar, Dani. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas não fazem de maldade, elas fazem por falta de conhecimento mesmo, né? E por isso que a gente precisa trazer esse assunto, né? Para conscientizar mesmo a sociedade e quem não vive, não convive no meio. Porque a gente que está no meio, está na bolha, vamos dizer assim, a gente vai estudando, a gente vai buscando informação e a gente sabe como a gente não quer ser tratado, como o olhar que a gente não quer, não deseja para os nossos filhos, vamos dizer assim. Então, e a gente está aqui justamente para conversar e conscientizar a sociedade. É uma forma de educar mesmo. Ô, Dani, então nós passamos aí para a parte prática, que é conhecendo a lei, né? Nós temos aí sobre os direitos da pessoa com deficiência, nós temos a Convenção dos Direitos, né, da Pessoa com Deficiência, os protocolos facultativos, temos a Lei Brasileira de Inclusão, que esse é o livrinho de cabeceira mesmo,
e a Lei Berenice Viana Destrinchado. e a Uhum. Constituição Federal, né? Constituição Federal de 1988, lá a gente já falava dos direitos da pessoa com deficiência, né? Ainda que em artigos separados a gente já falava de princípios, mas as pessoas precisam de leis para criar leis, para, né? A gente tem lei no Brasil, mas aplicada de fato é muito difícil. Então a gente tem que lutar muito pelos direitos. Aham. Então, por isso que é importante a gente É. conhecer. Então, quem é, Dani? É a pessoa com deficiência com base na lei. Então, eu vou falar o que está escrito, tá? Não é coisa da Uhum. cabeça, não. Por favor, Michele, sim. Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condição com as demais pessoas, tá? Então, esta aqui é a pessoa com deficiência com base na lei. Por que é importante a gente conhecer, Dani? Porque, na maioria, todas as vezes que você vai ajuizar uma ação, você tem que mostrar para o juiz que, de fato, a gente está falando ali de uma pessoa com deficiência. Porque não são Uhum. todas Sim. as deficiências que têm leis, né? Reconhecidas. Por Uhum. exemplo, nós temos aí algumas doenças raras, né? Que elas são consideradas deficiência, mas elas não têm uma lei própria. Por exemplo, o autismo, ele tem a lei própria, né? A lei do autismo, a lei Berenice Viana. A síndrome de Down, a gente não tem a lei própria, mas ela é considerada uma deficiência intelectual. Então, a gente considera que, com base nesses critérios da lei, a pessoa com deficiência. Então, esse artigo aqui dá para você chorar, para rir, dá para explicar juiz, procurador. Na hora que você entrega isso aqui para eles, a cabeça melhora. É interessantíssimo que a cabeça abre. Aham. Quando eles Amplia os começam a ler. horizontes. Vamos Exatamente. começar a enxergar de outros olhos, né? Exatamente, porque não é só a pessoa que está ali na cadeira, né? Tem vários tipos de deficiência. Então, vamos lá. Uhum. Então, começamos aí, Dani. Nós falamos da terminologia, nós falamos da legislação. Isso. Agora a gente começa a falar do artigo especificamente, que é muito importante. Eu vou trazer uma prática também com relação à não discriminação, né? Discriminar pessoa com deficiência é crime, tá? Previsto na lei. E por que é importante a gente falar isso? Porque Piada é crime. piada é crime. Não é bonito, gente, você fazer Não algum é. tipo de Chega. piadinha. Chega, né? Piada não é isso não é legal. Piada com a Uhum. deficiência do outro não é legal, é crime. Inclusive, eu defendo. Eu arrepio de raiva, Michele. Não, e eu? Tô indignada. Eu quero que o povo veste roupa laranja do Seresc. Eu quero. Mas tem juristas que ficam assim, não, mas é só uma penalidade pedagógica. Se ele está fazendo isso, por exemplo, vou te dar um exemplo clássico aqui, né? Dois humoristas, eles falaram aí, eles riram de uma banda que era uma banda só de pessoas com autismo. Não, né? a gente compartilhou até, né? Assim, Michele, na hora que assinamos a petição. Meu cabelo, você não imagina o tanto que eu fiquei com raiva na hora que eu vi. Eu queria ligar para aqueles terroristas, não são nem humoristas, né? Um deles veio na minha página, porque o negócio deu muita repercussão, e ele queria discutir, tira aí da minha página. Isso? Querido, sério, o trem foi feio. Aí eu falei, não vou tirar, porque vocês vão ter que aprender. E vão ter que aprender na cadeia, porque isso é crime, não é brincadeira, não. Ponto. Aí eles estão sendo investigados, porque nós temos uma lei. Se a gente não tivesse feito representação aqui, nem em São Paulo, e não tivéssemos incomodados com isso, né? O que ia acontecer? Mais uma discriminação que ia passar pelos nossos olhos e não ia acontecer nada. E impressionante nesse caso, Michele, só para fazer um parênteses aqui, que a plateia estava se deliciando, né? Com crime, né? Não vou nem falar que piada, não, com crime.
Isso Mas eu aí causa uma acho, revolta também. sim, mas eu acho, Dani, de verdade, eu não sei o que que aquela plateia tá. Sério, eles só tinham, eles deviam estar com algum, sei lá, benzidos na hora. Porque não tem como você rir de algo que não é engraçado, né? Porque quando É. você começa a rir de uma deficiência, nossa, se eu tivesse num show desse, eu tinha me levantado e tinha brigado, jogado pedra, tomate, o que eu tivesse na mão, mesmo. Mas Uma pessoa comentando aqui, né? A desgraça que umas piadas como essa, né, fazem na vida de uma família. Tanto, exatamente. E tanto de desgraça causa mesmo. psicológica e, né? Não, a pessoa, ela fica assim. é, é, olha, a Denise está falando do caso do pastor, né? Que colocou o autismo. Aham. Ele falou que o autismo era possessão e a pessoa que tem epilepsia tá com demônio no corpo. Mais um Que caso, isso? é, Esse eu não mais, cheguei a ver, não. mais um caso Que de horror. representação. Mas é porque esse daí saiu rapidinho. O vídeo já foi tendo Aham. a repercussão e saiu. Então, Dani, eu trouxe esse exemplo. Não, vários comentários aqui que causam revolta. Vamos lá. Com certeza, porque eu trouxe para falar para vocês do artigo 4º, né, da lei que fala que toda pessoa com deficiência, ela não pode sofrer discriminação de forma alguma, né? Principalmente nos ambientes. Em ambiente como a mídia, por exemplo, aqueles humoristas, eles utilizarem aí da repercussão, da sua credibilidade naquele meio, né? Da mídia, Uhum. eles inclusive têm agravante. Isso é um agravante da lei, Uhum. tá? É um agravante, isso pode aumentar um pouquinho a cadeia dele aí, de 5 para 8. Isso eu gostei. Isso eu gostei Uhum. muito, né? Então, a pessoa com deficiência, ela não pode passar por nenhum tipo de discriminação. Se passar, o que que a gente pode fazer, Dani? Nós temos delegacias especializadas de pessoa com deficiência. Você pode fazer um boletim de ocorrência. Ah, mas boletim de ocorrência não funciona. Funciona sim. Só que você tem que saber como você vai pedir para funcionar, tá? Quando há, Uhum. quando há É isso que a gente precisa aprender. exatamente, quando há um descumprimento de legislação, a primeira coisa que você pensa é fazer um boletim de ocorrência, não é isso? Aí, Uhum. lá no boletim de ocorrência, se você não falar nada, se você não pedir providência, vai ficar mais um boletim de ocorrência. Parado. Porque eles pensam assim. Eu já vi, inclusive, decisões judiciais onde as pessoas contestaram boletim de ocorrência porque a outra parte não teve a versão dela. Não fez a requisição. Exatamente. Então, quando você faz um boletim de ocorrência dessa natureza, você vai pedir a providência. Olha, delegado, eu Uhum. quero que providencie aí o cumprimento. Então, você atenda aí, investigue e faça a sua função. É simples. Aí você vai acompanhar o caso. Ponto. Tá? As coisas Uhum. acontecem, Dani. Se a gente começar a entender que os nossos direitos, eles estão mais próximos da gente, se a gente souber cobrar, o negócio funciona uma beleza. Então, Uhum. Dani, depois da discriminação, a gente fala do atendimento prioritário. Então, eu vou falar rápido, senão uma hora a gente não consegue falar. Tem muitos temas aqui para a gente Isso. falar importante. E a gente quer dar as ferramentas também, né? Como Sim, buscar, como. atendimento prioritário. Nós temos aí, a pessoa com deficiência, ela tem atendimento prioritário em todos os ambientes, beleza? Hospital, escola, naquelas atendimentos das vagas, né, para pessoa com deficiência, Uhum. repartição pública, no INSS, né, para tramitação do procedimento administrativo ou judicial. Isso tudo tem Uhum. acontecido, mas você tem que pedir, porque Aham. É. infelizmente é isso. Você tem que pedir, porque uma vez eu vi um processo, né? E o juiz falou assim: não foi o meu, porque eu sempre questionei, sempre pedi prioridade. Inclusive, lá no. Voltando só um pouquinho, lá no Tribunal de Justiça, tinha a palavra portador. Eu me incomodava tanto com aquilo que eu fui lá no presidente. Falei, presidente, é inadmissível que um tribunal onde a gente fica o tempo inteiro efetivando, exercitando o nosso direito. Eu que atendo com a pessoa com deficiência, quase que tem um troço quando eu tenho que marcar aquele negócio lá de portadora. Mudaram, Uhum. graças
Graças a Deus, foi maravilhoso. Achei lindo. Nós temos aí Aham, que prioridade ótimo. nas tramitações. Só que tem uma coisa aí Como, como nos é que é? Falhou só um hospitais. pouquinho, Michele. Volta só um Nós pouquinho. temos a, nós temos a prioridade na tramitação dos feitos, né? Sim, Desde que você confirme que você é pessoa com requeira. deficiência e faça um requerimento. E naquela questão dos hospitais, cheguei ali no emergência, meu filho está passando mal, ele é uma pessoa com deficiência, ele tem prioridade? Tem sim. Mas existe uma prioridade da prioridade. Por quê? Se tiver uma pessoa Uhum, morrendo ali no hospital, eles têm o dever de atender aquela pessoa, porque senão eles vão responder por isso, né? Então, eles uhum. vão atender sim o Ótimo você seu falar. filho com a prioridade dele, só que aquela pessoa que está morrendo, ela tem prioridade acima de todas as prioridades. Porque muitas famílias já me procuraram, inclusive questionando a cor da fitinha. Ah, meu filho tem prioridade, porque tem na lei, nananã. Beleza, tem. Tá falando aqui no artigo. Só que, vírgula, salvo nos casos de urgência e emergência, onde a pessoa tá lá morrendo. Ponto. Esse Uhum, caso, tá? ótimo. Então, E nós quando você temos. fala que, porventura, a pessoa tem que requerer e tem que comprovar que é deficiente, como que ela pode fazer isso para não ter. Existe uma outra possibilidade, além de ter que ficar apresentando relatórios e mais relatórios, e vai no médico, busca um relatório atualizado? Então, Dani, isso é um absurdo, né? Porque a pessoa, por exemplo, tem a síndrome de Down, ela não vai deixar de ter a síndrome de Down, né? Aí o juiz me pede um relatório atualizado para falar que aquela pessoa é uma pessoa com deficiência. Eu já perdi já a paciência em vários processos. Eu falo, excelência, a síndrome de Down não muda de status. Então, o cariótipo dela é atualizado, porque não tem como modificar. Em vários lugares, em vários processos, bastou que eu falasse que o cariótipo é assim, ele entendeu. Eu dei a informação para ele que ele não sabia. Entendeu? Uhum, Ponto. pois Falei, é, é. cariótipo Não o muda de exame. status. Não muda, gente. Tem como mudar? Não tem, ué. Não tem. Uhum. Então não tem, ó, é muito burocrático mesmo. É, parece que a lei ela é criada para tirar direito, né? Porque Sim, criam pois a é. lei, mas aí criam as burocracias da lei, né? Por exemplo, nós vamos falar aqui da lei, nós vamos falar da portaria, né? Que criamos as leis. Aí vem as porcarias, né? Que são criadas aí para atrapalhar o nosso dia a dia. É revoltante. Eu aqui, Uhum. Dani, eu rasgo, eu Que não às vezes vejo. contradiz a lei, né? Não, e não pode, né? Ou então restringe direitos da lei. A gente estuda, né, no direito que portaria, ela não pode ir contrária a uma lei. Então, eu sou assim, manda, eu obedeço. Então, eu estudei aquele negócio ali, na minha cabeça só entra que a Faz. lei, ponto, e Uhum. ponto. Esse negócio de portaria eu pego e rasgo. Sério mesmo. A não ser quando a É. portaria ela vai beneficiar o meu cliente. Aí eu pego Ou e vai falo, não, esclarecer, vai. isso. É. Aí essa portaria aqui tá bonitinha, tá complementando legal. Aí tudo bem. Mas quando Uhum. não é, Orientando bem. exato. Uhum. Então vamos Então vamos lá. agora, Dani. Nós falamos da Ah. prioridade, Uhum. tem que Sim. requerer e tem aí o cariótipo no caso da pessoa com síndrome de Down e para pessoa com autismo, né? E as outras deficiências tem que apresentar aí o relatório médico com o CID, né? Pasme, mas tem que ter isso aí. Aí, beleza. Uhum. Da prioridade, a gente passa aí para as isenções, né? A gente tem isenções para compra de veículo. Então, a gente tem Sim. isenção de ICMS, de IPI e de PVA, tá? Tem aqui no estado o convênio 191 de No 2013 estado de Minas Gerais. do estado de Minas Gerais, que prorroga o convênio 31 de 2012 da Confas, né, que diz aí que aquela pessoa que tem uma deficiência, ela tem direito a comprar um carro com a isenção do ICMS. Este carro, ele não pode ultrapassar o valor de R$ 70.000. Aí acontece aquele negócio, né? Já vamos para a prática.
compra um carro bacana, aí o carro lindo, R$ 70.000. Só que aquela concessionária, aquela fabricante ali, cria um carro e tira aqueles itens de segurança para ficar adequado ao valor, R$ 70.000. Que isso? Aí carro pega fogo. Eu já tive carro que pegou fogo, que eu tive que ajuizar para trocar. Uma confusão do planeta Terra. Né? Que isso? Dois isso da é novidade mesma para mim. Dois da mesma marca. Depois eu falo com você, porque eu não vou quebrar a marca aqui agora. Da mesma marca. Tá demais. Nós conseguimos aí reverter, eles devolveram o dinheiro, eles foram para outra marca, quiseram, tipo assim, segurar a família até no colo, porque... Sim, por causa do valor. Né? Então, um absurdo, né? O ano... Foi ano retrasado, nós tivemos aí uma portaria da CONFAZ, né, que é o Conselho Nacional da Política Fazendária lá, e eles queriam aí, porque nesse convênio, ele fala que aquela pessoa que adquiriu o carro, ele pode vender o carro só depois de 2 anos, né, de uso, sem recolhimento de impostos. Aí vinha essa aberração aí, dessa portaria, essa porcaria. Essa portaria, falando, olha, nós vamos aumentar aí de 2 para 4 anos, para a pessoa ficar com o carro 4 anos. Isso. Só que não são todos os estados que recepcionaram. Eles têm que recepcionar o estado, por meio da lei própria do estado, recepcionar esse convênio. Graças a Deus, Minas Gerais foi inteligente e não recepcionou. Nós mandamos muito e-mail. Eu mandei para aquela comissão de pessoa com deficiência, bravíssima. Mandei mensagem para o presidente da Assembleia, para não sei quem. Aqui, vocês não estão vendo, não? Que eles estão querendo tirar direito de pessoa com deficiência. Aí até que o presidente, que era o Duarte na época, que era o presidente da Assembleia, da Comissão de Pessoa com Deficiência da Assembleia, falou, não, vamos mandar lá pro governador, para o governador não recepcionar. E graças a Deus não recepcionou. Então, mais uma vitória para o nosso estado. Porque tem outros que ainda tem, tá? Tem outros que recepcionaram. Lamentável. Aí, Dani, já que a gente está falando de carro, é importante a gente falar também da autorização para a venda desse veículo, né? Porque sim. É tudo lindo, não é? Maravilhoso. Não, vamos comprar o carro. Na hora que você vai vender, meu Deus, dor de cabeça pura. Pois dor de cabeça pura. Que coisa, né? Aí, o que acontece, Dani? A pessoa compra o carro todo lindo. Daqui 2 anos, ela precisa de vender esse carro. Eu quero vender. Por várias questões, né? Assim, por várias questões. Não significa que ela vai comprar outra, ela precisa vender. Desgastou o carro, eu preciso daquele dinheiro, né? Aí, sim. Você vai ter que pedir uma autorização judicial, porque está na lei. Artigo 1691 do Código Civil. Tentei revogar esse artigo, tá? Tentei. Michelle é doida, né? Maluquice. Tentei revogar a portaria daqui que fala sobre a transferência, porque em outros estados, né, a transferência do veículo, né, da pessoa com deficiência para outra, para venda, é super tranquilo. No Rio de Janeiro, isso acontece online. Tranquilo. Mas aqui não. Aqui é muita luta, muita briga. Tem que ir lá no Detran, tem que questionar e tal. Eu tentei, viu, Dani? Mas aí eles fundamentaram. Eu já sabia o fundamento deles, que eu já tinha visto em outros lugares. Mas deixa estar que esse negócio vai funcionar. Você vai ver. Me aguarde. Já tem gente falando que vai voltar para Minas para poder ser advogada da família, hein? Pode vir. Aí, Dani, aí nós falamos aí da autorização. Então, quando você tem um carro, você quer vender, esse carro está no nome de menor de idade, independente dele ser pessoa com deficiência ou não, você tem que pedir autorização para vender. Por quê? Segundo eles, é para resguardar o patrimônio da pessoa, né, daquele menor. Mas aí eu fico pensando, né? Só que o dinheiro não é do menor, não, né? Isso. O dinheiro é do arrimo de família. Exatamente. Mas tem juízes não, promotores,
que pega aquele negócio, Dani, eu fico até com raiva. Às vezes eu chego lá, né? A gente não pode ter raiva da outra parte, mas eu fico até com raiva. Não é possível que essa pessoa não viu que é uma pessoa com deficiência, que precisa. A gente tem que justificar e pedir pelo amor de Deus para deixar. Quanto tempo que esse processo caminha, Michele? Demora. Para poder assim, conseguir vender o veículo. Não é. Vamos supor, eu decidi hoje vender o veículo. Quanto tempo, mais ou menos, só para ter uma ideia? Depende. Média. Depende, porque tem vara que é rápido, tem vara que pede perícia, quer saber o valor até do seu fígado para vender. É nesse nível. Sim. Então, eu tenho autorização que sai em 1 mês e eu tenho autorização que sai em 1 ano. Por isso que nós temos aí, né, diversas... A prioridade. Exatamente. A prioridade da análise dos processos, né? Exatamente. Aí nós estamos vendo aí, né, agora no PJE, nossa, milhares de processos julgados. Eu tenho milhares de processos não julgados. Eu posso apresentar lá, inclusive. Mas aí, Dani, aí nós falamos aí... Então vamos seguir, que o assunto é longo. Então, a autorização, ela tem que fazer, não tem outra forma. Já consegui aqui, né? Sem autorização. Inclusive de muita luta, muita briga, muita fundamentação jurídica mesmo. E eles entenderam que ali eu estava certa. Mas, em alguns casos, eles não aceitam. Então, tem que quebrar o pau mesmo, pegar a lei e falar, não, meu filho, o dinheiro é meu. Em outros estados, eu mostrei, inclusive, estudos de outros estados que acontece de maneira eletrônica. Então, quem cria isso aí é o próprio estado para burocratizar, entendeu? Beleza. Aí nós falamos das isenções, né? Aí tem a isenção do IPVA, né? Que fica isento da incidência do IPVA de pessoa com deficiência física, visual, mental, profunda, autista, intelectual, todas as pessoas. Mas aí tem que observar as condições lá do regulamento, do decreto, que tem que ser um carro do nome da pessoa, todos aqueles critérios, porque senão você não vai conseguir, tá bom? Isenção de IPI, né? De ICMS. Isso tudo, Dani, dá para fazer online, eletrônico, pelo site da Receita. É burocrático? É burocrático, mas dá para fazer. Todos os laudos que eles solicitam... E essa questão dos laudos? Porque fala que o laudo tem que ser do médico do SUS, né? Como que é isso, Michele? Esclarece pra gente. Então, aí vem a parte do laudo, que é a mais louca do mundo. Precisa de ser um médico da rede SUS, né? Pública, né? Rede pública. Aí complica tudo. Porque a pessoa... Que aí você já não consegue, né? Um psiquiatra, você precisa... São vários laudos, né? Um pediatra, neuro... Aí, às vezes, você vai para uma regional, a regional não tem aquele profissional. Aí demora, tipo assim, 6 meses. E eles não aceitam, porque isso tá dentro da lei. Então, tem que cumprir o regulamento. Tinha que mudar, tinha que atualizar, porque não quer dizer... Porque eu já conversei com vários auditores, e eles falam o seguinte, não, mas a lei foi criada, por quê? Porque tem muita fraude. Então, a presunção de inocência nesse país, minha filha, a Constituição foi rasgada. Lá embaixo, Porque tudo é presunção de culpabilidade. Presume que a pessoa vai comprar um laudo. Presume que a pessoa vai utilizar um laudo, sei lá, sabe? Louco. É muito louco isso. Mas, infelizmente, hoje é a obrigação. É a obrigação cumprir a questão do laudo. Inclusive, Dani, eu já tive outros... vários relatos de famílias que tiveram em clínicas médicas particulares, o médico atende pelo SUS e teve que pagar. Olha, eu já vi isso. Eu não consegui ver isso com bons olhos. Eu já vi isso. O médico, como ele atende particular e ele é conveniado ao SUS, ele emite o laudo, mas cobrando pelo laudo, porque ele atendeu numa consulta particular. Não faz sentido. Não consigo entender isso como uma coisa correta. Também não. Não mesmo. Para mim, isso é infração ética
da brava, bem brava mesmo, e É, crime, inclusive, é né? sim. E crime federal, que é Não mais faz, complicado. não faz sentido, não. Não. Uma coisa importante, como a gente está falando do veículo, é ilegal a exigência, né, de CNH especial da pessoa com deficiência para ter direito ao benefício aí das isenções, né? Então, só a pessoa com deficiência que tem a carteira especial, né, a CNH especial que vai ter o direito, não. Inclusive aquela pessoa ali que dirige para a pessoa com deficiência, tá? Uhum. Deixa eu ver o que mais aqui. Transporte, né? Temos o transporte aéreo, transporte terreno, né? Passe livre. Passe livre municipal, intermunicipal, interestadual. As pessoas com deficiência têm direito. É, aéreo, a gente tem que procurar, é muito burocrático, você tem que fazer lá o MEDIF, você sabe, né, Dani? Tem que fazer o Sim. MEDIF. Preencher Tem um que formulário gigantesco de Medif. Você tem que contar a sua vida toda, a vida passada, isso tudo. Enviar, compra passagem somente para o dependente, envia com não sei quantos meses de antecedência, para E se depois não eles tiver, não. autorizarem a compra da passagem do acompanhante. Aí pode ser que depois não tenha vaga, né? Aí já É, aconteceu isso. Aí você compra para o dependente e depois você compra para acompanhar, não tem um dia. Como que vai acontecer isso, gente? É muito maluco isso. Então, mas temos, né? Temos esses direitos aí, temos esses descontos na passagem passe livre. Tive duas negativas. Na estão comentando bastante aqui sobre isso. Perguntaram sobre a passagem aérea e Aham. também que precisaram ajuizar para conseguir o transporte intermunicipal. Muita gente tem que judicializar. Outra coisa que eu acho errado, né? Eu acho super errado exigir aí, por exemplo, a pessoa com deficiência, ela tem direito a passe livre aí gratuito em teatro, cinema, né? Eu acho errado eles cobrarem, por exemplo, o cartãozinho do benefício de prestação continuada ou falar que a pessoa ela tem que ser pobre no sentido legal para receber. Eu acho errado. Se é pessoa com deficiência, gente, é pessoa com deficiência e ponto final, né? É, Você lembra que a gente está falando aqui que ela é a considerada gente- pessoa com deficiência, lá no artigo 2º, que ela tem que ter a igualdade de oportunidades para participação plena e efetiva na sociedade. Então, dar esses direitos para a pessoa com deficiência não é favor, não, é colocar ela em igualdade de oportunidades com as outras pessoas, né? É uma Então, tentativa de equilibrar forças, né? Ele equilibrar fraquezas também, vamos falar assim, exatamente, né? De equilibra. equidade. É. Exato, mas infelizmente, E quanto desgaste, né, uma família de uma pessoa com deficiência tem, quantos investimentos precisam ser feitos, né? É outra realidade, a gente sabe disso. exatamente. Então, vamos falar agora, Dani, nós já falamos, temos direito ao transporte, né? Interestadual, municipal. Uhum. Falamos aí da questão dos planos de saúde. Os planos de saúde hoje, eles não podem, né? Limitar as sessões de terapia. Quem tem que falar quantas terapias que você vai, que seu filho vai ter, é o médico. A não ser que aquele plano de saúde agora ele contratou vários médicos, né, para ficar criticando o laudo do outro, porque tem isso também, né? Eu, por exemplo, eu peço a interdição judicial de uma pessoa com deficiência, aí eu coloco lá o meu laudo médico do médico que acompanha aquele adulto muitos anos. Aí tem Uhum. um perito judicial que não sabe nem a hora que ele está com fome e questiona. Aí é bom que a gente faz as perguntas, aí ele mostra que ele vai ter que ir para a escola de novo, Que Dani. ele não sabe, que vai ter que estudar de novo. Passa vergonha, passa vergonha. Então, o que acontece? Os planos de saúde, quem tem que falar é o médico. É o médico que acompanha o seu filho, é que tem que falar quantas sessões de terapia que ele vai ter direito. E se isso não acontecer, porque eles têm negado, né? O primeiro passo é procurar a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS. Faz uma reclamação, porque é ela que tem que fiscalizar os planos de saúde, né? Eles estão ali, eles estão sob regras.
Então, eles têm que cumprir as regras, né? Temos a lei de plano de saúde, inclusive tem constando lá que eles têm que cumprir regras. Então, com base nisso, você faz a primeira reclamação na ANS. Se não resolver o problema, vamos para a justiça. Pegar relatório médico, pegar o número de sessão que aquele médico, ele acha... Até em relação à especialidade, né, Michele? Porque a gente sabe, por exemplo, a terapia ocupacional, o profissional para atender uma criança com síndrome de Down, ele precisa ter o terapeuta, ele precisa ter uma especialização em integração sensorial. Que é, assim, é a base da terapia ocupacional para uma criança. Como que um profissional, você vai para um convênio e o médico, o TO do convênio não tem essa especialidade, então você precisa buscar um particular. Sim. E a Unimed nega, né, na verdade. Ela não quer que você escolhe o profissional que vai ser atendido. Exatamente, mas tem que ser o profissional adequado para o tipo de tratamento indicado. Não tem essa de a Unimed falou que esse profissional deles aqui, né? Porque eles estão aí criando as clínicas deles. Mas às vezes Sim. a clínica, né? Que aí o estagiário que está trabalhando e fazendo atendimento. Pois não tem o profissional formado. Essa clínica não tem. Aí seu filho vai ficar submetido. Não que o profissional não vai ser um bom lá na frente. Tomara que seja. Mas agora, sim, né? Mas ele precisa estar sendo acompanhado, ele precisa ter o profissional titular, né? Por perto. Então, é direito do seu filho ter o acompanhamento adequado, com o número de sessões ilimitadas. Inclusive, se ele falar tem que ser 200 sessões, vai ser 200 sessões. Não tem que conversar. Não conversa. Ô, Dani, você sabe como que eu sou. Eu não converso, né? Eu já chego discutindo mesmo. O Unimed me dá. Eu perdi muito tempo. Eu perdi muito tempo. Não, perde muito tempo. E perde mesmo. Pensa, o tanto que o Theo ia estar desenvolvendo, fazendo desde nenenzinho. E muitas crianças não sabem, muitas famílias não sabem. Muitas famílias com conhecimento e com recurso financeiro não sabem disso, Dani. É incrível. E até porque é tão desgastante, né? Assim, é tão desumano ter que requerer, ter que brigar tanto por direitos, né? Isso desgasta muito a gente emocionalmente. E acaba que a gente vai deixando, né? Simplesmente vai deixando. A carga emocional das famílias é gigante. Eu acho que o plano, inclusive, devia ofertar um psicólogo para as famílias. Olha, é assim que tem que ser, tinha que ter naquele espaço onde meu filho vai ter o atendimento, eu vou ofertar aqui para aquela família um psicólogo. Porque é importante, né, Dani? Tem que cuidar das famílias mesmo, né? Sim. Então, direito à Michele, fraldas para criança e adolescente com deficiência, Denise, inclusive, né? Denise, um beijo grande para você e para Mariana. E outra pergunta também, se vale para criança com deficiência intelectual leve. Sim, vale para toda criança com deficiência. Todo mundo, né? Todo mundo. Todos com deficiência. Fralda, medicamento, tudo que vocês precisarem com relação à pessoa com deficiência, ao direito à saúde, tem como questionar e judicializar. Ponto. Tá? Então, basicamente é isso. Nós vamos falar só de um tema específico um dia desse aí, tá, Dana? Nós vamos falar... Precisamos, é muita coisa, né, Michele? Um dia só de educação, outro dia só de saúde, outro dia... Porque nós temos que passar rápido. Inclusive, eu tenho uma aula para dar daqui a pouco, depois da sua live. Olha só. No curso de psicologia para falar de doença rara. Se o Instagram derrubar a gente, então, como você vai ter esse compromisso, a gente marca outro dia para a gente voltar aqui e dar prosseguimento à live, hein? Com certeza. Pode marcar, que você sabe que comigo não garra. Você manda, né, Dana? Você não garra, não. Você resolve. Minha agenda aqui que é difícil como criança pequena. Mas vamos lá. Ô, Dani, então, vamos do direito à saúde, né? A gente já sabe da questão do home care. Você precisa de um atendimento domiciliar especializado. Você tem o direito com aqueles profissionais que o seu filho precisa. Então, a gente tem que informar o juiz. Na verdade, o profissional, importante também falar, Dani, que o profissional ele tem que saber o que ele está pedindo, né? Não é simplesmente acordei, eu sou advogada, eu vou fazer. Não é assim que funciona, né?
No início, a gente passa muito perrengue, né? O advogado, para conhecer a área de atuação, e a gente tenta aí se aventurar em algumas ações. Mas com vida, a gente não pode aventurar, né, Dani? Então, se a gente não tem Sim. conhecimento, não mexa, porque você está mexendo com famílias, saúde, vida. Então, quando você vai pedir um home care, por exemplo, existem ali vários protocolos, existem vários procedimentos que você tem que fazer e informar para o juiz para que ele conceda aquele seu direito, né? Não é uma brincadeirinha, não é, bobeirinha. Tratamento Uhum. ambulatorial também tem direito. Internação, oferta de prótese, Vacinas, vacina, vacinas que não são cobertas pelo SUS. pelo SUS também pode ser questionado. Órtese, prótese, né? Você sabe como que são aquelas, né? Mas CPAP, CPAP, uma dor aqui real. CPAP. CPAP, BIPAP, já ganhei várias, inclusive, liminar, rapidão, 24 horas. É. Assim, não sei como que tá agora na Vamos quarentena, né? conversar depois. Ô, gente, para avisar, inclusive, que a Michelle já se cadastrou na plataforma da 21 Conecta, só pesquisar especialidade advogado ou então pelo nome da Michelle, vocês vão encontrar os contatos, toda a área que ela trabalha e já, se precisar de qualquer tipo de assessoria, né, já pode fazer o Sim. contato diretamente com ela. Pode ficar à vontade. Então, medicamento, insumo, fórmulas nutricionais, isso tudo que tem aí com relação ao direito à saúde é possível questionar, tá? Então, tem que olhar o caso concreto, tem que ver como vai ser a melhor forma e tem que questionar primeiro, porque administrativamente eu já resolvi muitas coisas administrativamente, fazendo o pedido no lugar certo. Uhum. Vamos Da agora. forma certa, né, Michelle? Vamos falar agora rapidamente do direito à educação, né? Nós Vamos. estamos na pandemia e a pandemia não pode ser utilizada como fundamento para descumprimento de legislação. Eu tenho ouvido muitas famílias falando o seguinte: nossa, doutora, meu filho tem 6 meses. Hoje mesmo eu escutei uma. Meu filho tem 6 meses que não tem aula. Eu falei, que escola é essa que você está estudando? Você está morando fora do Brasil? Né? Não, é aqui mesmo. É uma escola estadual e a escola estadual não está ofertando aí os trabalhos. Outra mãe, ah, não, meu filho é da escola particular. É mesmo? Escola particular está fazendo isso? Tá. O que eles têm feito, Dani? Eles têm feito as aulas online com as pessoas, né? Que não têm deficiência e deixam a pessoa com deficiência de fora e falam o seguinte: olha, não, eles não estão se adequando. Então, ele não vai participar da aula. Não é isso, não. Ele vai participar da aula, sim, e a escola é que se vira para resolver o problema. Precisa se adequar. A escola precisa se adequar. Não é o aluno que tem que se adequar, e principalmente o aluno com deficiência. Isso. E não é delegar para as famílias. Claro que nesse momento a gente tem que A ter responsabilidade, né? A gente tem que ter um bom senso, né? Mas, Dani, a gente não tem que delegar para as famílias a responsabilidade de ensinar o conteúdo, né? Então, a parte pedagógica é de quem? É da escola. A família, ela é um suporte. Então, nada mais importante do que eu sempre falo. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala lá, ó, direito à educação maravilhoso. Tem que participar a família, profissional que está inserido, a galera toda tem que participar. Então, agora, as escolas, elas estão vendo o tanto que é importante ter os pais do lado dela, né? Porque... Como parceiros. Como parceiros. Porque se o negócio continuar, Dani, que eles estão falando que essa onda, não sei das quantas, o tal do pico que não sai, né? Esse pico que a gente não sabe quando que vai. Então, se isso continuar, alguma coisa tem que acontecer. A gente tem que se adequar a essa nova realidade. Então, as pessoas com deficiência, elas não vão aprender porque nós estamos aí dentro de casa e elas não vão aprender? Não, não existe isso. Então, nós temos que adequar. Profissional de apoio, eles têm direito, não tem? Adequa. Como que esse profissional de apoio vai atender? Eu não faço a mínima ideia. Eu tenho uma sugestão. Eu tenho a sugestão de que ele acompanhe, inclusive, aulas online
o trabalho do professor. Passou, o menino está atendendo, aprende ali, participa dos demais colegas, que eu já vi vários participando. Quando as escolas querem incluir, elas incluem mesmo. Então, participa daquela aula ali e depois vem o quê? Vem aí o profissional de apoio e faz o papel dele, né? Aí outra coisa, foi bom aqui que a Isabela, a Isabela escreveu aqui, né? Ela falou Isabela, sobre retenção, né? Eu acabei de ler aqui isso, também. A Cíntia. retenção. Ah, Maravilhoso, maravilhoso. Nós temos retenção. Todo mundo quer reter o filho, né? Esse é o momento da retenção. aí tem gente falando até que esse ano deveria ser anulado, né? Exatamente. Olha para você ver, a retenção. Muitas famílias Ah, brigam para ter um tempo a mais na escola, né? Para o filho ter um tempo a mais naquele ano escolar. Mas e aí, gente? Os filhos não tiveram nem o contato com esse ano escolar. Então vai ter que reter. Eles vão ter que começar a pensar na retenção, sim. É importante. uhum, Eu sou a favor de pensar como um todo, pensar como a família, sabe, Dani? Então, quem decide ali é aquela família que vai pensar ali em todo o ambiente se aquela criança ela precisa daquela retenção. Então, ela vai pensar na uhum, questão social, se aquela criança está avançando aí na questão da interação, se ela está avançando com relação à questão pedagógica. Isso tudo tem que ser pensado a quatro mãos, né? Então, os profissionais, a escola, todo mundo. Não é simplesmente uhum, acordei, vou reter. Não é isso. Então, se você está vendo que seu filho uhum, não teve avanço, então, de fato, vamos ter que pensar, vamos ter que conversar com os profissionais, porque, inclusive, quando você pede uma retenção na justiça, você tem que apresentar laudos que aquilo ali, porque o juiz também não sabe o que é retenção, né? A gente fala E o da porquê da retenção? por quê? Por que você quer reter Por quê? aquela. Exato. Então você tem que apresentar. E a gente, na maioria das vezes, se baseia em lives, né? E a Laura já está querendo falar de retenção aí. Então, a gente pega a Laura, né? O relatório da Laura e apresenta lá no juiz. Ó, juiz, ó, tá vendo? O profissional que acompanha essa criança há muito tempo, ele tá falando que é bom ele avançar, ou é bom ele reter neste momento e ponto. Então, este é o momento para as famílias que querem aí reter as crianças, reterem de fato, porque elas não tiveram contato com o conteúdo. Então, Uhum. como que eles vão ter contato em 6 meses com o conteúdo, sendo que eles aprendem no tempo deles? É impossível, Dani. A Denise está acrescentando aqui que às vezes a escola não quer reter para não ter estatísticas ruins, Sim, é porque eles têm né? isso mesmo. Eles têm aí, gente, uma. É como se eles tivessem um prêmio, entendeu? Não vou reprovar, porque eu sou a escola que mais avança em Minas Gerais. Uhum, Só que eles não têm que pensar isso. Eles têm que pensar no melhor interesse da criança. Sempre. Inclusive, tem o princípio do melhor interesse da criança, que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu sempre utilizo nas minhas ações. Quando o juiz fica na dúvida, eu falo, peraí, dá uma olhadinha nesse princípio aqui que nós temos que olhar. Resolveu, Dani, é incrível. É por isso que eu te falo, tem que voltar ao judiciário, porque a gente precisa olhar para o juiz e conversar com ele, entende? E falar, olha, uhum, tá vendo aqui que lindo esse artigo? Eu ando com a minha cartilha assim, ó. É com essa cartilha e com a do Alzheimer. Porque o juiz não entende, por exemplo, que eu peço uma interdição de uma idosa e que de repente ela tem aí um lapso e ela lembra das coisas. Aí depois passa 5 minutos, ela uhum. esquece tudo. E ele não Esquece. entende aquilo. Então a gente tem que Olha apresentar, só, né? Então, com base tem que nisso, ensinar. maravilhoso. A gente ensina e eles aprendem. Tem boa vontade para aprender, tá tudo certo. Então, Dani, É. direito à educação. Não pode descumprir lei falando que a pandemia é o fundamento maravilhoso. Então, nós temos aí currículo adaptado, nós temos professor de apoio, nós temos aí projeto pedagógico, PDI, isso tudo já devia estar Uhum. acontecendo, né? Então, hoje mesmo eu conversei com uma escola. Nossa, doutora, mas eu tenho que fazer o PDI agora? Não, querida, você tem que fazer o PDI lá atrás, porque a pandemia não estava lá atrás. Uai, o Você que é tinha que ter isso? feito. Esse PDI seu tá atrasado em 6 meses. Já esse PDI, esse planejamento aí para que aquela criança avance
no ano escolar, ele tinha que ser feito no início do ano. Então, minha fala para deixar para as Como que famílias. funciona, Michele? Você sabe falar essa adaptação das atividades, considerando o PDI e a pandemia? Sim, primeiro, o que que acontece? Eles têm que conversar. Normalmente, a família ela tem aquele profissional de fora e tem o profissional da escola, né? Então, a gente conversa com a Uhum, equipe multidisciplinar. Aí, eles vão pegar aí o planejamento da escola, o planejamento da série, né? A série escolar daquela criança, e vai uhum, sim. adaptar todo o material para a criança daquela série, mostrando para ela com base na característica dela, como que ela vai aprender aquele conteúdo. É A assim. gente sabe que isso não acontece, né, gente? Pois é, A aqui, não é aumentar a realidade. letra, não. Não é aumentar a letra, não, gente. Pelo amor de Deus, eu já vi cada aberração de material que dá vontade de você sair correndo na hora que você vê aquele trem A desse gente tamanho. sabe que a realidade da escola é difícil, né? A gente sabe, mas tem que buscar ajuda, tem que buscar conhecimento, Exatamente. E nesse né? momento, Dani, de pandemia, o bom senso, ele é muito importante, né? As escolas, elas também têm que reconhecer que todo mundo está passando por dificuldades, todo mundo. Mas ela não tem que tirar a responsabilidade dela de jeito nenhum. Eu tenho que me adequar. Olha, hoje, vamos supor que você perca o emprego. Amanhã, você tem que desenvolver uma atividade para entrar aí no novo mercado de trabalho. Você vai desistir? Você vai desesperar? Não, você vai se adequar à sua nova realidade. Então, a gente está se adequando, a gente tem que se adequar. A gente não sabe até quando estaremos aí nesta pandemia. Então, escola, acorda, porque o judiciário, se Uhum. Deus quiser, vai voltar. Se não se adequar, judicializar, né? A gente pode ter esperança, porque a Laura Teó, que é super Sim, parceira também da 21 Conecta, né, Michele? Igual a sim. Michele, ela falando, né, que é difícil, mas é super possível e tem escolas brilhando aí nas adaptações e no PDI. E é muito E sobre importante os mensalidade, profissionais, Michele? tá? Sabe Os por quê? profissionais, né? A Porque, rede multidisciplinar, né, de sim, profissionais. porque o profissional, ele chega, aquele profissional que tem a empatia, a vontade, eu falo da Laura porque ela chega, ela quebra o pau, ela quase vai ser presa por desacato, nesse nível. Então, ela tem que Aham. sentir ali, né, se colocar no lugar do paciente dela e fazer com que ele aprenda de fato, porque o resultado, né, do trabalho dela vai muito também da ligação com a escola. Então, ela tem que fazer Sim. valer, de fato, aquilo que ela. Chegar junto, né? Exatamente. Aquela confiança que os pais estão confiando a ela, ela tem que cobrar. E com relação à mensalidade, nós Hum, temos uma recomendação do Ministério Público que fala o seguinte: escolas particulares, vocês têm que ofertar um desconto aí de 30%. Mas recomendação, Dani, vou falar como advogada. Recomendação e a água que é mais importante, que ela faz bem para a saúde, né? Então, recomendação, muita gente não segue. Escola que tem advogado, não segue aí que não segue mesmo, que sabe o que é recomendação, né? Mas as orientações que as escolas têm seguido com relação àquela idade de crianças da idade do TEL, por exemplo, que fizeram aí contratação, eles estão cancelando os contratos, tá? Eu uhum. acredito que Que a agora. escola não é obrigatória, né? Abaixo Exato. dos Porque a escola não é 4 anos. obrigatória até quatro Me, anos. me corrijam se eu estiver falando bobagem aqui, porque eu vou vivendo cada fase. Não, tá certíssima. Então, a escola ela não é obrigatória até 4 anos. Depois disso, aí é questionável. Por quê? A pessoa com deficiência, gente. Então, a gente pode questionar. Tudo tem questionamento. Se a pessoa com deficiência, por exemplo, a escola ela não está fazendo a parte dela, você vai continuar pagando? Beleza, mas aí você vai falar com a escola: olha, eu não estou tendo aula, eu não estou tendo material adaptado. Então, quem está descumprindo o contrato aí são vocês, não eu. Então, depende muito da análise aí contratual também, né? Então, dá para fazer, dá para questionar, mas não existe aí uma obrigatoriedade das escolas particulares concederem um desconto. Então, elas estão fazendo com base no bom senso. Ah, eu vou dar porque senão eu vou perder essa cliente, né? Porque o mercado ele tá assim também, né, Dani? Se eu ofertar, É, é nesse nível. uhum, é verdade.
tá? Ô, O que Dani, mais, Michele? 29 segundos, a live vai cair agora. pois Michele, é. obrigada por tudo. Eu que Quem precisar do contato da Michele, só acessar a plataforma da 21 Conecta. Deixa salvo, obrigada pela oportunidade. Vai E ficar vamos marcar salvo. uma só de saúde, uma de educação, uma de... Não falei de BPC. Ah, não. Nós vamos voltar aqui. Só de BPC. Tá bom? Fechado. Eu vou fazer minha aula Beijo. agora.